Laerte Coutinho, ou apenas Laerte, é cartunista e chargista, entre outras coisas. Toda hora tem novidades. Uma das maiores artistas gráficas do Brasil, começou a desenhar lá nos anos 1970, isso em plena ditadura militar. Colaborou para a comunicação de sindicatos, para a imprensa alternativa, como o Pasquim, por exemplo, e jornais como o Estado de São Paulo e ainda hoje a Folha de São Paulo. Dona de um estilo único, é autora de coletâneas e de personagens impagáveis do quadrinho brasileiro. Foi também roteirista de programas de televisão. Agora, aos 73 anos de idade, a Laerte, que é pai e avô, uma década atrás passou a se identificar e viver como mulher. É uma defensora engajada das causas LGBTQIA+. Presença ativa nas redes sociais, Laerte lida com a arte de modo livre também. Uma arte que é um convite para a reflexão sobre a nossa condição humana, com crítica social, política e humor da primeira qualidade. É inevitável ver você uma pessoa tão afável, tão simpática, não é? Muito obrigado. Esta moça de 73 anos, que até não faz muito tempo era o senhor Laerte, senhor nem tanto, né? Mas era o Laerte, e é pai e avô. Sou pai e avô. É. Você acha que era a Laerte desde que nasceu, desde pequena? Não? Não, essa foi uma das coisas que me fizeram me enxergar como um pouco diferente das outras trans que eu conheci. Porque a experiência trans, ela é variada mesmo. A grande parte dela se identifica com menina ou com menino, com o gênero que não foi aquele atribuído a nascer, desde criança. Aí vai atrás de roupas, brinquedos, caracterizações, jogos, companhias, tal. Eu fui vindo, assim, porque também, no meu caso, não era uma coisa muito rígida. Eu fazia as coisas de menino, que era jogar bola. Jogava bola? Sem problemas. Mas minha mãe também me ensinava a costurar uns arremedos de coisas de cozinha, então não tinha, assim, uma coisa muito estrita. Quantos irmãos você Eu tenho 3 irmãos. Um irmão mais velho e 2 irmãs mais novas. E nenhum dessas três, 2 meninas e um menino, nenhum deles teve uma questão trans, né? Trans, não. Só você. Não que eu saiba. Continuam cada um com essa... Eu fiz uma vez uma matéria com a minha irmã mais nova, porque ela é levantadora de peso. Então, isso, de certa forma, ela é uma atleta de alto rendimento, inclusive. De certa forma, colocava ela fora desse espectro cultural da feminilidade, porque ela é forte, ela é musculosa. E a gente fez uma matéria, porque eu já estava me vestindo como mulher, saía por aí e tal e tudo. Fizemos uma matéria que era assim, um jogo das 2 irmãs, né? Mas você já tinha se definido como a Laerte? Já estava... Eu passei alguns anos assim na moita, né? Me travestindo em segredo, reservadamente, até que eu não vi mais sentido nisso e achei que era o caso de... Mas você, como menino, como rapaz, você tinha todo o comportamento masculino, quer dizer, você tinha namorada, atração por namorado, você foi pai, né? Você se casou quantas vezes? Eu casei 3 vezes com mulheres. Quer dizer, isso depõe tanto a favor quanto contra. Eu acho isso interessante, sabe? Pois é, mas tinha essa coisa que era também a pressão do entorno de uma pessoa em nome de comportamentos de gênero. Então, eu já fui o machinho
assediador, já fiz todas essas merdas que o homem faz, assim. Eu não sei, eu acho que de certa forma, eu me comportava como um homem típico, assim. Mas parei com isso. E quando é que deu essa virada que você falou, não, eu quero ser a Laerte? Você estava com quantos anos, mais ou menos? Uns 50, porque foi no século XXI já. Eu fiz 50 anos em 2001. Então, foi por ali que eu comecei a me questionar, principalmente a partir do fato de que eu comecei a questionar a minha orientação sexual. Quando eu comecei a reconhecer que o desejo homossexual fazia parte do meu quadro e que eu não devia mais enfiar ele debaixo do tapete, ou dentro do armário, ou dentro da gaveta, eu me senti livre. E você não estava casado? eu estava desfazendo o terceiro casamento. E eu percebi que a relação dos casamentos infelizes e a minha homossexualidade escondida era muito evidente. Então, quando eu resolvi reconhecer isso, a questão do gênero veio de brinde, assim, sabe? Eu fiquei pensando, ué... E como é que os filhos recebem essa notícia, ou percebem isso? Ou sua mãe? Os filhos eu contei em etapas. Primeiro eu contei que era bissexual. Aí eles falaram, tá bom, pai. O gosto é seu. Daí depois eu contei eu lembro que eu falei para a Laila que eu ia começar a vestir roupas de mulher. E ela perguntou, você vai botar peito também? Falei, não sei, talvez. Daí ela falou, você faz o que você quiser. Ninguém reagiu? Mal não. Mal não. Meu né? pai não gostou muito, não tinha muita esportiva para isso não. Mas a minha mãe, quando eu contei que ia começar a me vestir com roupas femininas, ela falou, eu tenho um vestidinho que talvez ele sirva. Você viu? Pois é, e você vinha então de uma vida, né, do masculino, do macho tradicional, né? E de repente você dá essa guinada toda. Não era exatamente o macho tradicional, como eu te disse, eu jogava bola, fazia essas Brigava? coisas. Era... Brigão? Não muito. Da paz. Porque eu apanhava, né? Se eu me metesse a brigar. A minha mãe botou eu e meu irmão no judô, porque ela queria que a gente tivesse mais presença. Não sei, não foi uma grande vivência, não. Eu gostava mais de nadar. Agora, você teve, durante toda a sua vida profissional, que eu falei aqui no começo, você trabalhou em jornais de sindicato e outras coisas assim, né? E mesmo na grande imprensa. Os personagens que você criou, já aparecia a Laerte antes de você perceber? Mais ou menos. Eu acho que a ponta mais clara dessa coisa era Los Três Amigos, quando eu botei o meu personagem, era o Laerton, porque a gente tinha, eu, o Glauco Angeli, tínhamos personagens que eram alter egos nossos, né? E o meu era Laerton. Laerton. Que a lenda dizia que Laerton tinha sido abandonado pelos pais e criado por uma tribo de viados no Planalto de Mariçales. E aí a personagem Laerton, antes de aderir ao bando de Los Três Amigos, se apresentava num palco, num cabaré, vestida dançava cancan, essas coisas. Mas era isso, assim, tinha a presença da transgeneridade era galhofa, né? Era farsesca. E as primeiras vezes que você se vestiu realmente de mulher e saiu e encontrou pessoas conhecidas, como é que foi isso? Bom, eu estava num grupo que se chamava BCC, Brazilian Crossdresser Club. Crossdresser. Crossdresser, que é travesti. Travesti. E a gente tinha, na evolução da coisa, a gente tinha um momento de sair em público. E público era lá na noite do Largo do Arocha, assim, quer dizer, era um ambiente defendido, não um ambiente protegido. seguro, razoavelmente seguro.
E a gente saía junto com uma veterana que vinha junto. Então a gente foi bem emocionante, assim, isso. E ali, Largo do Arocho era isso, era um ambiente seguro, né? Ninguém... Mas eu vi você contando em alguma entrevista que eu assisti sua, não sei exatamente com quem, que você foi uma vez a uma padaria. Na padaria de Minissaia. Que você frequentava sempre vestido de homem, aí você aparece lá vestido de mulher de isso minissaia. Aí foi fora Largo do Arocho, isso aí foi quando aí eu como resolvi. é que foi você chegar lá de minissaia? Foi meio estranho. O pessoal da padaria me serviu assim, meio... Porque gera um mal-estar, mas ao mesmo tempo... Uma estranheza. Era um bairro de classe média. Eu sou branca, eu sou artista, eu sou relativamente conhecida, então todo esse mal-estar, ele é acolchoado por um ambiente que também garante determinadas coisas, né? Dificilmente eu ia levar um pé de orelha ou eu ia ser agredido. Mas as pessoas se assustaram. Sim, ficaram meio assim, né? Achando que era... Pois é, depois veio gente da imprensa, veio gente da Record, eu lembro, e o cara fazia perguntas desse tipo, assim, quando você começou com esse fetiche? E aí eu passei um tempão explicando que não era um fetiche, era uma questão de identidade, de gênero, é como a pessoa se identifica. Ah, tá. Não havia muito entendimento, assim. Né? E depois dessa identificação, de assumir, né, o ser transgênero, você se sente muito melhor do que você se sentia antes? Sim, bastante melhor. Eu nem penso na possibilidade de fazer o caminho de volta, sabe? Porque eu cheguei num ponto de expressão ótimo, assim, eu não tô... Você não foi hostilizado em momento nenhum? Fui, no começo fui. Mas aí tem outra coisa também, a gente vai aprendendo a lidar com o repertório das possibilidades de expressão pessoal. Quer dizer, não é só o desenho que a gente faz ou a música que a gente toca, é como a gente se apresenta ao mundo. Nas relações sociais. E você vai aprendendo o que te representa melhor ou não, que tipo de maquiagem te faz assim, que tipo de cabelo, que tipo de unha, que roupa, tudo isso vai se adequando, né? No começo era difícil, eu usava umas roupas muito tia-avó, sabe? Hoje você está muito mais chique, nossa mãe. Né? Porque são desde 2010, né, que eu tô saindo com roupas femininas. Sabe? Eu não tenho mais calças, por exemplo. Mas alguém te chama ainda de Olaerte? Sim, muita gente. Algumas pessoas por descuido, outras por malícia, outras por provocação. Eu lido... E se é por descuido, não te incomoda, não? Não me incomoda. Seu neto te chama de vovô ou de vovó? Das duas coisas, Depende da hora. Não. Vovô, vem cá, vovó. Minha mãe me chama no masculino frequentemente e não me causa nenhum problema, assim, sabe? Ela pode me chamar até que eu vou. Você estava falando da sua mãe, né, que está com 98 anos, né? Como é o nome dela? Lila. Dona Lila. E eu me lembrei imediatamente, né, de um outro grande cartunista do Brasil, o Enfio, né? Que tinha a Dona Maria, para quem ele escrevia as cartas. Enfio e sua mãe. Enfio, né? Como é que é a sua relação com a mãe? Com a minha mãe? É melhor do que era com o Enfio. A minha mãe, ela é meio a matriz, assim, do meu modo de lidar com o humor, sabe? O humor dela é muito parecido com... Quer dizer, o meu é muito parecido com o dela, lógico, ela veio antes. A ironia que ela usa sempre, sabe? Eu acho que eu herdei bastante, eu me beneficiei muito disso, assim, na minha vida. O Enfio também, né? Ele disse que se não fosse a mãe dele, ele não teria enveredado pelo humorismo. Mas aí eram histórias que ele contava também, que ele dizia que ela
fez ele virar humorista na chinelada, que eu não sei. E você tinha sua mãe como, e tem a sua mãe como modelo de mulher feminino para você? Ah, sim, sim. A minha mãe é o... Você se vê hoje, muitas vezes, na memória que você tem da sua mãe? Sim, o que é estranho, porque a minha mãe não é uma mulher no sentido de... Por exemplo, ela não tinha a orelha furada até Você furou antes idosa. Eu furei minha mãe quase ao mesmo tempo. Porque ela ganhou uns brincos da filha dela que ela queria usar, ou da sobrinha dela, não sei. Quem que ela ganhou o brinco? Ela queria usar e não tinha orelha furada. Eu nunca vi minha mãe maquiada, para você ter uma ideia. E você sempre anda maquiada, né? Eu ando, pouco. não para ir na casa da minha mãe. Mas para vir aqui, você está maquiada. Hoje tá sim, bonita. pois é. Eu dei uma esculachada, assim, viu, Chico, de uma Covid para cá, assim... Uma Covid. Não tenho ido mais a salão, a fazer unha, eu tenho dado uma autoesculhambada, assim, mas eu não sei o que vai ser daqui para frente. Não, vai ser sempre coisa boa. Que bom. Porque a gente vê, essa questão do transgênero, ela existe desde que a humanidade existe, né? E eu acho que a gente vai lentamente, mas a gente está evoluindo para isso ser considerado algo mais natural, as pessoas enxergarem isso com mais, né, com mais naturalidade. Eu espero que sim. No Brasil a gente vive uma situação meio dúplice, assim, para dizer o mínimo, porque, por um lado, pessoas como a Érica Hilton, com a Duda Salabessa, Fantástica a Érica Hilton, né? estão sendo eleitas, estão sendo aceitas, estão no auge, assim. Então você fica pensando, nossa, que país avançado. Por outro lado, a mortandade de travestis no subúrbio, nas periferias, continua. Então a gente fica pensando assim, é um país de duplo padrão, né? Pois é, mas quando eu era criança, uma pessoa, né, um homem que de repente se travestisse e andasse como você, quando eu era criança, possivelmente seria agredido, né? Seria Sim, apedrejado, como uma geni, né? Como uma geni, né? Do Zeppelin. Seria apedrejado, seria joga, né? No meu tempo também. Pois é. Eu lembro da Coccinelle. Lembra da Coccinelle? Não. Coccinelle era uma cantora francesa que adotou esse nome. Coccinelle é o Joaninha. Uhum. A Cochonilha. Uhum. Ela esteve no Brasil se apresentando e todo mundo ficava assim, absolutamente tomado. Mas era uma francesa, era uma artista, não sei o quê. E aí todo mundo falava, ela virou mulher, tal, não sei o quê. Veja só, será que ela cortou o pau? Não... Essa era a questão, né? Será que ela mesma cortou? Aqui no Brasil, que eu me lembre na televisão e tal, a primeira que apareceu e que fez muito sucesso foi a Roberta Close, né? Roberta Close. Inclusive, uma mulher lindíssima, muito bonita, né? E muitas pessoas já começavam a achar mais normal, porque ela tinha realmente um jeito extremamente feminino, né? Pois é. E essa beleza padrão da mulher, né? Essa é uma outra coisa que a gente fica... É a beleza padrão da mulher. Quer dizer, existe um modelo que se espera que a pessoa trans pegue e siga e se construa naquela direção. Tami Miranda há de ser forte, há de ter um bigodinho, não sei o quê. Roberta Close há de ser linda, com maquiagem e tal, não sei o quê. E uma Will e Harper, é um filme que tem agora. O Will Ferrell encontra um amigo de 30 anos dele que transicionou. E virou uma mulher que não é uma Roberta Close. É uma mulher que ele gosta de ser, que ele curte ser. Mas você olha assim e fala, não é o que eu pensaria. Mas o que você pensaria como mulher? Eu nunca estive com você antes, pessoalmente, a primeira vez. E eu olho para você e imagino, né? Eu não consigo imaginar que você era o homem, o menino. Eu imagino você uma moça a vida toda, né?
Pois é, mas Porque tem os tais padrões, as pessoas vão atrás de operações plásticas, as pessoas vão atrás de modelagem facial, e hoje isso está muito desenvolvido, né? Está muito popular. Modelagem facial. Mas como eu não te conhecia antes, quando eu te conheço assim, eu não consigo, porque eu não te conhecia a sua imagem masculina. Né? Então eu não consigo Era imaginar. bem parecido. Mas eu não consigo imaginar tanto, né? Eu olho e falo, não, ela é uma mulher e ela é assim. Agora, mudando um pouco disso aí, para falar do seu trabalho, você começou fazendo desenhos, cartoons, né? E você tinha, nesse momento, também uma militância política. Eu era do Partidão, que chamava. Você era comunista. O PCB. Mas o PCB, olha, o Partido Comunista não aceitaria transgênero, não. Era bem conservador, né? Não, todas essas questões, sexualidade, gênero, a própria questão feminista, tudo isso era enxergado assim como um problema a ser tratado depois que a gente chegar no poder, que a gente emancipar a classe operária, pronto. Aí a gente vai lidar com essa coisa, drogas, tudo isso. Mas é mesmo a União Soviética, a época do Stalin, reprimia duramente os homossexuais. Pois é, o que foi um passo atrás, porque na época da Revolução Soviética, 1917, abriu-se um campo de possibilidades muito grande em torno de todas essas questões. Não sei se gênero, mas sexualidade, certamente. Depois o stalinismo veio e fechou tudo, né? Mas no Brasil, no Partido Comunista, o Partidão... Era a linha Moscou, né? Era a linha Moscou, não aceitaria muito, não. Não, mas a linha Pequim também não era muito melhor, não. Qual personagem que você criou nas suas tirinhas no começo, que fez muito sucesso? Foi o João Ferrador? Teria sido o João primeiro? Ferrador foi uma criação quem é. do Nunes, Antônio Carlos Félix Nunes, que era um jornalista que fazia jornais ali na Mancha do ABC, né? Para metalúrgicos, para os sindicatos de trabalhadores. E ele criou para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo esse personagem, que era o João Ferrador, que tinha uma coluna, e nessa coluna ele falava dos problemas da fábrica, da necessidade de se organizar e tal e tudo. Quem desenhou primeiro o João Ferrador, o personagem era dele, foi o Otávio, da Folha. O que eu fiz foi dar corpo e ação para ele, transformar ele numa figura que andava pelos quadrinhos assim. Mas não fui eu que criei, não. Tinha alguma presença do Lula nesse personagem? Não. Não, né? Da liderança sindical Não, ele forte. gostava só do personagem. O Lula gostava? Gostava, ele usou uma camiseta, ele apareceu no Pasquim, na entrevista. Por que João Ferrador, hein? Porque metalúrgico lida com ferro. Mas Ferrador parece que é aquele cara que ferra os ferra outros, os né? outros, né? O Ferrador está mais para o patrão do que para o Aí a gente operário. teria que conversar com o Nunes para Saber por que foi. E daí virou uma moda nos jornais sindicais ter um personagem que era a voz do sindicato. Tinha o Zé Protesto, que era o metalúrgico de Santos, tinha o Décio Malho, que era metalúrgico de São Paulo. Isso eu estou me lembrando dos que eu desenhava, né? Mas tinha outros também. E depois, o que você criou a partir disso aí? Porque depois chegaram os piratas, o Tietê, né? Ah, bom, pois é, essa é a parte esquizofrênica. Mas antes disso, os primeiros personagens que você criou? Eu antes de trabalhar nos sindicatos, eu fazia cartoons, fazia histórias em quadrinhos, mas eu não trabalhava exatamente personagens. Eu comecei a mexer com personagens nessa época, anos 80 já, e eu tentei criar aquela tira do condomínio e tentei veicular ela, mas só foi possível veicular no governo Sarney, porque o Ziraldo assumiu a Funarte e como ponto de pessoal, né, de ponto de honra, assim, ele criou a Agência Funarte, que era uma agência de distribuição de quadrinhos, nos modelos, no molde americano, mas aqui no Brasil. Aí eu entrei com a tira do condomínio e comecei a ser distribuído, assim. Mas isso já depois do fim da ditadura, né? Ah, sim, o governo Sarney. Antes você teve algum problema com o regime, militares? com os militares? Né? Nunca te perseguiram, não?
Não, Pelo seu trabalho eu no tenho essa sindicato? mancha no meu currículo, eu nunca fui censurado. Nunca tentaram te prender, não? Não, porque eu fugi. Aí foi. Como é que é? Foi em 75, os meus amigos começaram, os meus amigos do grupo de comunistas que fazia parte da minha base ali, começaram a ser presos. E quando foi preso a pessoa com quem eu morava, a gente dividia Quem uma era? casa, o Galé. Pola Galé? Pola Galé. Trabalhei com ele, adorável figura. Então, quando prenderam o Galé, eu falei, meu pai, agora sou eu, a próxima sou eu, né? E eu saí de São Paulo, viajei lá para o Espírito Santo. Achava que lá você estava mais segura? Achava. Principalmente, Ninguém ia te procurar. falei para todo mundo que eu ia para o Rio, e aí eu fui para Vitória. Gênia. Eu vou indo para o Rio, viu, gente? O Rio! Mas eu vou mesmo para Vitória, né? Para Vitória. E ficou muito tempo escondida lá? Depois que o Vladimir Herzog morreu, começou um movimento de destape, né? Começou a haver uma retomada do respirar. Assim. Eu não sei se você lembra, não sei se você lembra, claro que você lembra. O Audálio, o sindicato, o Dom Paulo, a Cúria, a OAB, todo mundo começou a se O movimentar Rabino Schroebel, né? em torno de uma retomada do espaço democrático, né? Não veio imediatamente, mas eu senti que estava seguro o suficiente para eu voltar. E eu voltei. E não fui preso. Mas o seu trabalho sempre teve, né, uma conotação política forte, né? No começo. É o que dizem. É o que dizem, não, você sabe. Eu estou vendo aqui que deixaram aqui as anotações do meu amigo Rogério Jordão, né? Achou uma entrevista sua que você diz assim, em 2010, tenho vergonha de quase tudo que eu desenhei. Você falou isso? Mas eu tenho vergonha de quase tudo que eu falei também. Porque mas a gente tem, né? a gente fala essas coisas assim. Eu não me sinto muito assim orgulhoso de tudo que eu fiz. Eu acho que eu fiz muita bobagem também. Eu acho Todo mundo faz. eu sou muito inseguro em relação às coisas que eu já fiz e as coisas que eu tenho que fazer ainda. Eu fico assim. Laerte, aquela coisa, né? Se eu voltasse atrás, talvez eu até fizesse a mesma coisa, mas faria melhor, faria diferente, ou não faria tal coisa, mas o caminho que te faz estar aqui feliz na vida é o que você passou, não tem outro, né? Pois é. Como eu sei que tem outro, quer dizer, as coisas poderiam ter sido de 1000 modos diferentes, não foram. E na minha insegurança eu fico pensando, fico sempre avaliando assim, se eu fiz as melhores escolhas, os melhores trabalhos, se eu não poderia ter trabalhado melhor uma ideia, se eu não poderia ter me esforçado mais aqui. Ter assumido o lado feminino antes. Isso era quase impossível. Não me venha falar da malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Fala o Caetano, né? Veja só. Não é? Eu gostaria de não ter sido tão autorrepressora no que diz respeito à homossexualidade. Esse era o meu ponto mais claro, assim. Porque eu sabia que eu gostava de homens. Desde adolescente e tal. A minha primeira relação sexual foi com um homem, com um amigo. E aí eu escondi isso. Assim que eu pude, eu escondi. De você mesmo. De mim mesmo, de todo mundo. E aí eu acho que isso fez muito mal. Quer dizer, mas talvez se não tivesse passado por tudo isso, você não seria pessoa assumida, liberada, tão afável no convívio como é hoje, porque é o caminho de cada um, né? Cada um sabe a dor de ser o que é. Tem um filme chamado Sansara, em que um jovem budista diz assim, será que o próprio Buda não tinha que ter vivido até os não sei quantos anos ali naquela orgia de riqueza, para ele alcançar a iluminação? Isso não foi necessário? E o velho monge falava, não. Cala a boca. Pois é. Pense mais e fale menos, né? Coisa que para nós jornalistas às vezes é difícil. Às vezes a gente fala mais do que pensa. Como esse verso do Caetano? De que música é isso?
Não me venha falar da malícia de toda mulher. Ah. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É uma resposta a Noel Rosa. Tem uma música, né, que diz assim: pra que mentir? Pra que mentir? Se tu ainda não tens a malícia de toda mulher. Pra Isso que mesmo. mentir? Se eu sei que gostas de outro que te diz que não Olha te eu quer. de menino. É curioso, porque um dia eu conversava numa entrevista muito agradável com o Mário Lago, né? E o Mário Lago me deixou entender que esta música, Noel seria apaixonado por uma mulher, né? Então ele fala: para que mentir? Tu ainda não tens Para que mais. mentir tanto assim? Se tu Ok. sabes que eu sei que tu não gostas de mim. Apesar de Parece ser que tanto esta assim. mulher que tinha uma relação amorosa com Noel seria, naquele momento, eram todos muito jovens, apaixonada e namorada também do Mário Lago. Xi. É. Ah, meu pai. Então havia uma rivalidade aí de Mário Lago E o Noel Mário Rosa. Lago Foi o que o sobreviveu Mário Lago- ao Noel foi o que o Mário Lago pra me dar a deu versão entender. dele. Porque o Mário Lago era uma figura muito bonita, né? E o Noel era uma pessoa feia, que tinha aquele problema Do queixo queixo. para dentro por causa do fórceps quando ele nasceu. Então Noel fez essa música, né? Que ele fala. Mário Lago Aí, lançou no... aí o Caetano inverte e fala: não me venha falar da malícia. É para que mentir do Noel e a malícia do Caetano. O Caetano é um grande pivô, né? O que ele faz na música é ficar passando bolas, pegando bolas, passando bolas e montando jogos, assim, né? Esse papel dele na música brasileira eu acho assim insubstituível. E que em determinados momentos chocou um tanto também, né, a masculinidade, porque ele, Pois é. né, ele meio que se travestia como o pessoal do Ney Matogrosso, né? Ele rebolava. Ele no rebolava o palco, Caetano, botava, né? mandava ver. É, Chocou isso. Quando ele voltou da Europa, né? é. Ele entrou nessa fase que, aliás, revoltava muito o Enfio. O Enfio ficou puto com aquilo. O Enfio, aquele mineiro de Bocaiúva, né, meio... Ele falava que esse negócio de Odara... E assim veio o Caetano, assim veio o Gabeira, né? Com a sua tanga. Gabeira e sua tanga também. E você, como via isso? Tinha a minha tanguinha também. Você não criou um personagem ou alguma charge inspirada nisso na época? Que época? Anos 70? Nessa época que quando chegaram aqui, o Caetano chegou, né, mais assim liberado. Não, eu era meio comunistinha. Assim, eu lembro que eu fiz uma ilustração para uma notinha na Veja, em que o Caetano estava assim meio que nem uma estátua grega, assim, feminina, né? Eu já fiz umas coisas bem detestáveis, assim, sabe? Por quê? Porque eu acho que eu frequentava e pertencia a universos culturais como partidão, sabe? Onde tinha uma predominância de um modo de ver as coisas machista, um modo conservador de ver as coisas, de ver a mulher, de ver a questão de gênero. Então, eu não sei, pelo que eu entendo, os partidos de esquerda hoje estão muito mais evoluídos e lidam com esses problemas. Não todas as pessoas de esquerda, mas eu acho que as organizações partidárias, assim, elas estão bem mais Estão se abertas. reeducando, né, Laerte? Eu acho que sim, eu não sei. Eu também não tenho participado de partidos, né, de uns anos para cá. Pois é, eu tenho um grande amigo que tem você como ícone para ele, que é um grande cartunista, um amigo, irmão chamado Aroeira, né? E o Aroeira fala assim: pois é, a Laerte trabalhava com cartoons e charges em sindicato, uma coisa bem politizada, depois ela foi tomando uma dimensão mais existencial, mais interior, e hoje ela é uma artista, né, quase
da pintura clássica, uma coisa assim. Ele acha, ele fala assim, não, ó, Ele sim é. Aliás, o Aroeira é de uma produtividade que eu não sei quando que ele dorme, porque a quantidade de trabalhos que ele traz e mostra assim é impressionante. Ainda toca música, né? Ainda é música. toca saxofone. Pois é. Um dia eu vou trazer o Aroeira aqui para conversar. O cara é incansável. Você trouxe ele aqui? Não, converso com ele toda sexta-feira, a gente almoça juntos no Rio de Janeiro. E tem com ele muitas conversas assim, existenciais, espirituais, transcendentais. Ele era uma figura. É uma figura antiga, que eu diria, assim, sabe? Não sei se tem muita gente, mas com essa produtividade, com essa amplitude. E a coisa mais engraçada é que meu nome de batismo não é Francisco de Assis, é homenagem ao santo da natureza. Meus pais me botaram o nome de Francisco de Assis. Mas eu não estou nem aí. Passar um bicho ali, eu achar que ele é agressivo, eu falei, mata o bicho, né? E o Aroeira é um cara que está tomando banho, aparece aquela borboletinha minúscula que pousa, às vezes, no banheiro, né? Na cortina do banheiro. Ele para o banho, tira aquilo, sopra e fala, vai, minha irmãzinha. Eu falei assim, Aroeira, e você diz que é agnóstico, que é ateu, né, e me chama de cristão? Pô, cristão é você. Não, mas essa cena do banho ele te contou, né? Não, mas ele é assim. Ele é assim, você já viu ele. Um dia eu cheguei para ele e falei, eu estava num sítio aí, com as crianças e tal, e apareceu lá uma cascavel, né? Eu falei, e aí? Eu falei, aí meu cunhado pegou a enxada e partiu a cascavel no meio. Eu falei, mas que coisa absurda! Tocasse a bichinha. Eu falei, escuta, eu estava numa varanda e tinha criança, você acha que eu vou brincar com isso? Não, mas eu falei, você que é santo, você é São Francisco de Assis, eu não, eu sou malvado, eu mato marimbondo, eu mato, né? Eu já tive uma fase cruel que nem a sua, e tive também uma fase mais... o Aroeira tem me ensinado. Brahmane, assim, não é uma coisa mais... Mas o seu trabalho de desenho e de tudo transmite essa mudança, uma hora que foi muito política e depois uma questão mais interior, mais psicológica. Porque a vida vai mudando, né? Uma coisa que mudou muito a minha vida toda, tanto o trabalho quanto o meu modo de enxergar as coisas, gênero, tudo, foi a morte do meu filho. Eu tinha... Isso foi em 2005, eu tinha 50 e... Quantos anos ele tinha? Ele 22, acidente de carro. Era o seu mais novo, era o meu filho do meio. Eu tenho o Rafael mais velho e a Laila mais nova. Ele era o filho do meio, estava indo para o carnaval, não sei o que, pumba. Aí eu pensei muito em parar de desenhar, porque eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E pensei também em parar de me buscar, porque eu já estava levando em conta essas questões todas de sexualidade e gênero, já estava avançando nesse terreno. Eu falei, não, vou parar com tudo, não tem sentido mais, perdeu todo o sentido, tudo. E aos poucos eu fui achando um novo sentido nas coisas. Um deles foi, no meu trabalho, desenvolver uma linha de pesquisa e busca que eu tinha começado antes, era 2002, 2003, assim. Eu comecei a fazer umas porra-louquices na tira, fugir daquele ramerrão da piada, fugir daquele desenho de narigão e bolinha, blá, 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 porque aquilo não estava mais exatamente me dizendo o que eu queria dizer. Mas era um sentimento, assim, sabe? Eu li uma entrevista do Chico Buarque também, em que ele falava que tinha formas artísticas e musicais que tinham ficado no século XX. E ele falava assim, a gente está num tempo em que tem um novo mundo sendo criado. E eu fiquei pensando assim, no cartoon também é possível, né? Tem um humor e um grafismo sendo criado na tatuagem, nos muros da cidade, no grafite. O Chico chegou a falar, no fim do século passado, né, que a canção estava morrendo, que acabou aquela forma que a gente conhece. Foi essa entrevista que ele falou que era uma forma típica. Ele não falou que estava morrendo exatamente. Mas que era uma forma típica do século XX. Exatamente. E de fato Foi quando começou a aparecer rap, hip hop, são formas musicais que estão aí plenamente aceitas e Mas a canção não morreu.
Não morreu, mas é uma coisa típica do século XX. É que O cartoon e a charge também são? Também. Uma coisa típica do século XX é o salão de humor. Se você pegar um salão de humor hoje e for lá, tem trabalhos lindos, ótimos, mas a coisa toda, o evento todo, te transporta para o século XX. Se você fechar os olhos. Aqui em São Paulo, no interior, tem um salão de humor. Piracicaba. De Piracicaba, internacionalmente conhecido. É muito bom o salão e eu gosto muito do pessoal, mas eu acho, embora eu continue fazendo cartoon e tal e tudo, que são formas que têm uma existência numa época, assim, e são mais representativas dessa época. O que está acontecendo atualmente? Eu não sei. Alguma coisa está acontecendo. Você seria capaz de fazer um desenho, uma charge ou algo semelhante, mas não mais no papel ou no computador, mas, por exemplo, no corpo, você fazer um desenho para uma tatuagem em outra pessoa? Como é que é? Eu pensei numa ideia assim, mas não cheguei a desenvolver, não. Era uma história em quadrinho em tatu. Você faria na pessoa uma história em quadrinho? Não, mas em várias pessoas. Teria que juntar as pessoas para você ler a história. Eu nunca falei isso em público. Mas que boa, vamos explorar essa ideia, que ela é muito interessante. Ela é interessante, sim. Mas eu não consegui desenvolver. Ficou nesse sonho, assim. Quantas pessoas seriam necessárias para você fazer essa tirinha humana? Sei o quê, uns 500 e poucos. Só isso. Não, pode ser quantas forem. Uma tira de que eu publico na Folha, ela tem 5 quadrinhos. Então, teoricamente, poderia ser 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Basta você pensar, considerar que as imagens fazem parte de uma narrativa sequencial. E essa narrativa não precisa estar alinhada de uma só maneira, ela pode estar alinhada de diversas maneiras. Essas pessoas podem se encontrar ou não. Eu me lembro, você me fez lembrar agora imediatamente de uma pessoa muito importante da música que eu conheci, o maestro Kohreuter, Hans Joachim Kohreuter, que um dia eu fui entrevistá-lo e ele trouxe uma bola transparente, né, uma bola de arames, assim, com várias bolinhas ao longo da sua superfície. Eu falei, o que é isso? Ele falou, uma música. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, aquela coisa da pauta, com as notas todas assim, aquilo te crava naquela música, você é obrigado a tocar assim. Mas eu com essa bola, e ele falava, eu posso ler daqui para cá essa música, isso é uma pauta, né, esférica. Eu posso ler de dentro para fora, de fora para dentro, assim. E eu fiquei, que coisa mais louca, mas era uma nova linguagem, né? Exato. Eu fiz música na ECA, não me formei também. Você tocava piano, né? Piano. E a linha dos professores da ECA, Vili Correia principalmente, era assim altamente de vanguarda. Assim, ele fazia parte de toda essa gente que foi para a Alemanha, que voltou para o Brasil e construiu uma música nova no Brasil. Gilberto Mendes. E eu fiz umas tentativas de escrever uma música numa coisa circular, assim, que pudesse ser lida. Mas não deu muito certo, não. Agora, você ficou esse tempo, você está há muito tempo na Folha de São Paulo, né? Você nunca teve problema editorial, censura, nada, mesmo em momentos difíceis? Nunca te falaram? Na Folha, não. Essa tirinha hoje não, fica mal para nós? Não, já teve assim de ligarem e falarem, o que é essa tirinha? O que é essa tirinha? O que é essa tirinha? Porque não entendi o que era tirinha ou porque tenho entendido muito bem? Porque estava muito estranha mesmo. Que era um personagem que eu tinha, que era o Homem Catraca, que era uma roleta, né, que nem essas roletas de ônibus, com uma cabeça humana e 2 perninhas. E eu fiz uma história onde ele... Eu não me lembro direito o que, mas era meio obscura mesmo. Como naquela época eu ainda trabalhava com piadas claras, assim, eles ligaram para saber o que era aquilo. Eu expliquei, eu acho que saiu a tira. Naquela época, a charge ou cartoon tinha que ter humor, né?
quase obrigatório, né? Depois que você falou, não tem que ter Pois isso. é, a Folha sempre foi muito aberta com a gente, assim, as coisas que a gente fazia lá no espaço das tiras, assim como no espaço da crônica, no espaço as pessoas que colaboram com a Folha experimentam um grande grau de... Eu aqui falando bem do patrão, não sei se pega muito bem. Não, mas se é assim, porque Não, eu mas sei é que, legal mesmo. eu sei que nessa questão, você já falou isso outras vezes, né? Na questão da arte, do cartoon, da charge, sim, não sei, né? Se na questão editorial é toda igual, não sei. Eu dificilmente teria conseguido desenvolver essa trajetória de 2000 para cá se em outro jornal. Talvez no extinto Jornal do Brasil, JB. O JB cortou Eu a tira do trabalhei no Angeli JB. por causa de tira é? do escrotinho. Como é que é? Conta essa história aqui que a gente não O sabe. Angeli fazia uns personagens que eram os escrotinhos. E o JB começou a ligar dizendo que não dava para fazer escrotinho, porque escrotinho é um palavrão, porque tal, naquela história eles falavam não sei o quê, pá. E o Angeli desistiu de colaborar. É. Então é a Folha mesmo, surpreendentemente. A Folha é o jornal com maior grau de liberdade neste campo que eu estou me... Agora, nesse campo, você sempre criava na Folha, a partir do cotidiano, da história política, da história social daquele dia ou daquela semana? Na tira, a gente tem também um modo de apreciar a realidade que é mais volátil, assim, né? Essa parte de se referir ao que está acontecendo é mais para a charge mesmo, a página 2, que é o cartoon editorial. Ali é um espaço editorial, a gente comenta o que está acontecendo mesmo. E a tira, em princípio, é um espaço que você pode falar de Qualquer coisa. qualquer coisa. Pois é, os Piratas do Tietê, por exemplo. O que é aquilo? Os Piratas do Tietê, eu não publicava, quer dizer, a tira chama-se Piratas do Tietê, mais por uma questão de marca, assim, porque eles não são mais personagens presentes no jornal. Durante um tempo foi. Mas na época que era, né? Na época que era, eles transitavam pela cidade fazendo coisas absurdas e animalescas, estúpidas, porque a graça que eu via neles era isso, era uma grande truculência. Era uma coisa assim meio enfiliana, né? O humor, assim, ser estúpido. Meleca! Bom, vamos falar só rapidamente desses personagens que você criou. Piratas do Tietê, nas tirinhas. Quem mais? Overman. Overman o Overman é uma paródia de um super-herói. Eu criei para isso, para ser uma paródia de super-herói. Vai ter um filme dele, acho que vai estrear o ano que vem. Inspirado exatamente no seu... É. E você trabalhou nesse filme? Desenhou para ele alguma coisa? Não, eu só deixei rolar. E tá indo bem, certo? Ah, tá. O roteirista é o Arnaldo Branco e o Leandro também. E os nomes das pessoas todas, assim, que talvez me E você escapem. foi roteirista também, né? Você foi roteirista da TV Pirata, né? TV Pirata, Sai de Baixo, Sai de Baixo. TV Colosso, Ah, dos cachorros. dos cachorros. Tinha a dança dos cachorros, né? O Ferré nos convidou todos, o pessoal que fazia humor em jornal, em tira, o Ferré convidou para fazer a redação, montar uma redação para a TV Colosso. E a gente foi, uma animação, assim. Eu toquei nisso porque as pessoas veem a charge ou veem a tirinha, né? E às vezes não se dão conta, eu mesmo muitas vezes não pensava nisso, que na verdade vocês, tanto você, como Aroeira, como o Enfio, como o Ziraldo, né? Vocês todos têm um roteiro na cabeça. Seja dos fatos da semana, seja da vida, da questão filosófica. Vocês todos têm um roteiro na cabeça. Esse é o grande problema. Né? Agora, em cima disso, criar todo dia não é mole, né? Pois é, no caso da TV Colosso foi até um pouco específico essa tensão, porque a produção do programa, a intenção inicial era produzir assim
uma rica de programas e deixando rolar enquanto a outra temporada ia sendo elaborada. Mas nada aconteceu assim. A gente era da mão para a boca. A gente terminava o roteiro, já estava gravando lá. O Boninho estava gravando já. Os cachorros, e não sei, tudo. Então teve um grau de improviso ali meio grande também. Mas foi loucura. A gente tinha que criar. Trabalhar sob encomenda assim é muito difícil, Pagando bem não. Pagando bem, mas sai a coisa da cabeça? Sai. A gente tem uma sala de espera ali, onde tem onde buscar a coisa, sabe? A gente não prova muito dificilmente a gente tem assim um apagão. Em geral está vinculado a consumo de substância. O apagão tem a ver com cansaço, tem a ver com outros problemas da vida e tal, mas não é exatamente uma falta de ideias. Porque uma vez que você organiza a produção das suas ideias, elas viram uma espécie de máquina viva, assim. Especialmente se você tiver personagens e um modo específico de construir suas narrativas e tal. Aí é mais fácil ainda. Foi meio isso o que eu quis evitar lá em 2005. Eu queria sair desse meu universo de coisas prontas, sabe? O tempo está chegando ao fim, eu queria só perguntar uma última coisa, né? Você retratou tantos personagens, tantas coisas desse país. Você acredita no futuro com esse sorriso que está aí agora? Você acha possível? No futuro? No Brasil. Você tem esperança na humanidade, no Brasil? O meu problema é mais com o mundo do que com o Brasil, sabe? Todos nós estamos assim, nesse clima de, meu Deus, será que vai chover sexta-feira? Mas não é por causa de São Paulo, é porque a gente sente que o planeta todo está chegando assim, num ponto de exaustão. Dificilmente a gente vai ter uma saída fácil e tranquila para isso. Dificilmente isso vai ser só uma fase na história do planeta e da humanidade. Então a gente está assim. Quanto ao Brasil, acho que eu tô tranquilo. Que bom. Olha, obrigado demais. Eu ficaria conversando aqui horas. Né? Até porque não é tanto entrevista, eu saio falando também, eu saio contando coisas que me contaram. Né? Eu sou repórter. Mineiro. Eu porto outras coisas, né? Repórter, eu porto outra vez, né? Então, uma coisa que o Mário Lago me contou uma vez, uma que o Correuter me contou, e eu vou botando na conversa uma coisa que eu ouvi, né? Porque eu acho que isso aqui é bom. Assim é o Chico Pinheiro. Querida, muito obrigado. Obrigado a eu.